Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e se ETs vêm aqui só pra fazer pirâmide e fazer experimentos sexuais, eu é que não quero conhecer. Hoje vamos entender como pode ter sido feita a Grande Pirâmide de Quéops. Mais de 21 mil metros cúbicos de pedra sólida, em blocos individuais de até 6 toneladas, entre os quais não é possível passar nem mesmo uma lâmina afiadíssima. Depois de quase 2 milênios, o monumento ainda preserva suas formas, tudo encaixado à perfeição, sem cimento, contando só com a gravidade. Claro que estamos falando da Pont du Gard, parte de um aqueduto que é um dos maiores exemplos da engenharia e da arquitetura romana. A ponte inteira tem um desnível de apenas 2,5 cm em mais de 270 metros de comprimento. Só para lembrar vocês do que nós somos capazes de construir. Mas voltemos às pirâmides. Um dos primeiros sarcófagos a adotar esse formato foi a pirâmide de Djoser, imaginada pelo arquiteto Imhotep, que concebeu acumular as pedras em 6 camadas ou mastabas cada vez menores. Não à toa, vários povos ao redor do mundo também descobriram que construções em formato de pirâmide são mais estáveis. E os egípcios tiveram muita prática, são conhecidas mais de 100 pirâmides, como a pirâmide curvada. Curvada porque começou a ser construída com um ângulo mais inclinado e no meio do caminho, por causa da instabilidade, adotaram um ângulo de 47 graus que virou padrão. Quem disse que elas sempre foram perfeitas? Algumas adiante resolveram usar pedras de calcário mais lisas para o acabamento externo, como na pirâmide vermelha, que apesar de ter sido pilhada, ainda preserva parte da cobertura. Toda essa prática levou a Grande Pirâmide de Quéops, ou Khufu, construída há quase 4.500 anos, bem antes dos mamutes da ilha de Wrangel, na Sibéria, serem extintos. Com 146 metros de altura, ela foi a construção humana mais alta por quase 4.000 anos. Conforme o poder dos faraós diminuiu, o tamanho das pirâmides encolheu. Desde muito antes de Napoleão, que encontrou uma esfinge bem mais baixinha, nos perguntamos como ela foi construída. E ao contrário do que a maioria imagina, provavelmente elas foram erguidas por trabalhadores. Escavações no platô de Gizé encontraram pedaços de cerâmica, inscrições, ossos de gado, peixes e restos de cereais que atestam para uma equipe de milhares muito bem alimentada, condições incompatíveis com a escravidão. Os mesmos trabalhadores assinaram com orgulho os 5 espaços escondidos sobre o túmulo do rei que foram descobertos em 1837. O último espaço estudado continha o nome do faraó Quéops, confirmando o que os gregos afirmavam há centenas de anos. Mas ainda resta uma pergunta: como um país que sempre pagou fortunas por madeira vinda do Líbano poderia construir algo assim? Mais de 2 milhões de blocos de calcário, entre 2 e 9 toneladas, e alguns de granito com mais de 60, somando cerca de 6,5 milhões de toneladas. Os blocos são facilmente explicados. Sabemos que eles eram cortados em pedreiras próximas e vinham pelo Nilo, que até o começo do século passado tinha uma cheia bem próxima, e seriam trazidos em trenós de madeira sobre a areia molhada, como os hieroglifos mostram. Várias teorias sobre como eles foram empilhadas já foram propostas. Heródoto achava que guindastes de madeira seriam suficientes. Outra teoria muito popular é a de uma mega rampa de acesso por onde o material seria puxado até o topo. O único problema é que, para ter uma inclinação razoável, uma rampa de mais de 100 metros de altura teria que ter mais de 1,5 km de comprimento e consumiria muito mais recurso do que a própria pirâmide. Outra ideia usando rampas é uma espiral por fora que circulasse a pirâmide, mas teria a desvantagem de não ancorar bem e impedir os construtores de checar se ela está ficando reta. Essas eram as opções até o ano de 2006, quando o arquiteto Jean-Pierre Houdin propôs algo bem radical com a ajuda do egiptólogo Bob Brier. Houdin propôs um esquema usando bem menos gente, com uma rampa externa para a primeira metade da pirâmide, onde ao invés de centenas de pessoas puxando blocos gigantescos de granito, eles seriam transportados em trenós puxados por contrapesos. Sistema que explica uma série de marcas na entrada da câmara do rei. Para a metade de cima da pirâmide, a rampa de acesso seria desmontada e reaproveitada, e as pedras menores subiriam puxadas em túneis pelas bordas de dentro da pirâmide. Só faltava o Dan explicar onde ficava essa espiral interna. Até ele encontrar um estudo de densidade da pirâmide que identificou uma região bem menos densa, provavelmente oca, que bate exatamente com a teoria de rampas internas. A descrição da ideia e das evidências foi escrita por ele e por Bob Brier em 2008 no livro The Secret of the Great Pyramid. Se você acha difícil um povo fazer uma obra dessas, não subestime a obstinação humana em levantar construções aparentemente sem necessidade.
Isso faz todo o sentido arqueológico. Como Jared Diamond explica no bom livro Colapso, a resposta do mistério dos Moais da Ilha de Páscoa está neles mesmos. Os clãs da ilha competiam erguendo estátuas e plataformas e para isso derrubaram todas as árvores. Como pôde ser visto pela análise do pólen de plantas antigas depositado, a chamada palinologia, ao custo de perderem os barcos, extinguindo os peixes e ostras que podiam ser pescados a nado ao redor da ilha, passando a depender de galinhas, aves selvagens e uns dos outros para se alimentar, chegando ao extremo do canibalismo. Ou você pode imaginar que quem resolveu fazer um trabalho à toa foram os aliens. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo e assine nosso canal para mais histórias de obras pré-copa. Até a próxima quinta. E um agradecimento ao Kentaro Mori do Ceticismo Aberto pela ajuda com o roteiro e por me deixar usar a abertura do vídeo. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store, onde você encontra a camiseta Viva la Transformación! Leve a sua antes que os imperialistas Decepticons tomem Cybertron. Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook.